Olá, bem-vindos ao Reflexões Saudáveis. Você sabe que o medo da morte vem, muitas vezes, do desconhecido. O que acontece quando morremos? Vamos para o céu, reencarnamos ou somos parte de uma simulação? Para alguns, a morte é apenas um sonho ruim. Para outros, o universo acaba junto com a sua vida. Hoje, vamos explorar 10 teorias fascinantes sobre o que pode acontecer depois da morte, de crenças religiosas a ideias científicas e culturais. Prepare-se para descobrir possibilidades que vão te fazer questionar tudo o que você já ouviu. Vamos começar! Você já sentiu que a vida parece seguir um padrão, como se tudo estivesse programado? E se isso não fosse só uma sensação? A teoria da simulação sugere que nossas vidas não passam de códigos e dados, como em um gigantesco jogo de videogame controlado por uma inteligência superior. Segundo essa ideia, tudo o que experimentamos, nossas emoções, decisões e até a morte, seria apenas um conjunto de comandos num programa hiperavançado. Essa teoria ganhou popularidade com cientistas e filósofos modernos, que levantam uma questão intrigante. E se a realidade como conhecemos for apenas uma ilusão criada por uma civilização mais avançada? Imagine que, ao morrer, você não deixa de existir, mas apenas encerra uma partida. Talvez sua consciência seja armazenada, reprogramada ou transferida para outra simulação. Isso poderia explicar o déjà vu, a sensação de que já vivemos certos momentos, como pequenos erros ou falhas nesse sistema. Essa hipótese, por mais surreal que pareça, tem adeptos sérios. O bilionário Elon Musk, por exemplo, já afirmou acreditar que a chance de vivermos em uma simulação é maior do que a de habitarmos uma realidade autêntica. E se isso for verdade, o que acontecerá quando o jogo terminar para cada um de nós? Será que nossa essência será deletada, ou apenas iniciará outra simulação? A teoria da simulação nos faz refletir sobre o papel da consciência e a essência do que realmente somos. Será que estamos prontos para descobrir quem ou o que está por trás do teclado desse gigantesco sistema que chamamos de vida? A teoria do Rastafarianismo. No Rastafarianismo, a morte é vista de uma forma completamente diferente do que estamos acostumados. Para os Rastafaris, a vida é eterna, e a verdadeira morte só acontece para aqueles que desviam do caminho da justiça e da retidão. Essa crença muda completamente a forma como eles enxergam a existência, e até mesmo o fim dela. Enquanto em muitas culturas os funerais são momentos marcantes de despedida, no Rastafarianismo, eles não têm o mesmo significado. Isso porque, para eles, a morte física não é o fim. A alma continua viva, em conexão com o cosmos e com Jah, como eles chamam Deus. Aqueles que viveram de acordo com os princípios da justiça permanecem espiritualmente vivos, transcendendo as limitações do corpo físico. Essa visão reflete os ideais centrais do Rastafarianismo: justiça, conexão com a natureza e uma vida dedicada à espiritualidade. Por isso, o foco não está em lamentar a perda, mas em celebrar a eternidade da alma. Para os Rastafaris, a morte não é um fim, mas uma transição, e a verdadeira preocupação não é quando ou como ela chega, mas como vivemos enquanto estamos aqui. Essa abordagem nos leva a refletir: será que a morte é mesmo o fim, ou apenas uma mudança de estado? No Rastafarianismo, a resposta é clara: viver com justiça é a chave para a imortalidade. A teoria da vida sem fim. E se a morte não fosse o fim, nem mesmo um recomeço em outro lugar, mas o próprio ciclo da sua vida reiniciando do zero? Essa é a essência da teoria da vida sem fim, uma das ideias mais intrigantes e originais sobre o que acontece após a morte. De acordo com essa teoria, quando você morre, não há céu, inferno ou reencarnação em outra forma. Em vez disso, você renasce imediatamente no ponto exato onde tudo começou, o dia do seu nascimento. Tudo se repete, mas com um detalhe curioso: você não guarda qualquer lembrança da vida passada. Imagine viver os mesmos momentos, cometer os mesmos erros e celebrar as mesmas conquistas, sem nunca perceber que tudo já aconteceu antes. Cada escolha pareceria nova, cada sensação seria fresca, mas, na verdade, você estaria preso em um ciclo infinito. Essa teoria faz surgir várias perguntas intrigantes. Por exemplo, será que o déjà vu, aquela sensação de que já vivemos algo antes, seria um eco de vidas anteriores dentro desse mesmo ciclo? Será que as pessoas ao nosso redor estão passando pelo mesmo processo, ou cada um de nós tem seu próprio loop eterno? Apesar de parecer assustadora para alguns, essa ideia carrega um lado interessante. Se cada ciclo é inevitável, cada momento da vida ganha uma nova importância. Viver intensamente e aproveitar cada experiência se torna uma espécie de propósito cósmico.
Mas, no fim das contas, a grande pergunta é: se estivermos presos a um ciclo eterno, existe alguma forma de escapar? Ou estamos destinados a reviver a mesma história? Antes de continuarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. A teoria cósmica. Você já se perguntou o que é a consciência e de onde ela realmente vem? A teoria cósmica propõe uma ideia fascinante. Nossa consciência não pertence a nós, mas ao próprio universo. Nós seríamos apenas receptores temporários, e, quando morremos, essa consciência simplesmente retorna ao cosmos, como uma gota d'água voltando ao oceano. Essa visão nos faz enxergar a vida de forma muito maior do que nossos corpos físicos. Segundo a teoria, cada um de nós é parte de algo imensuravelmente vasto, uma rede infinita de energia e informação que forma o próprio tecido do universo. A morte, então, não é um fim, mas uma espécie de reconexão com essa força cósmica. Muitas culturas e filosofias antigas já tocavam nesse conceito. No hinduísmo, por exemplo, fala-se de Atman, o eu individual, que retorna ao Brahman, o todo universal. Até a física moderna, com teorias sobre energia e a interconexão de partículas, sugere que nada realmente desaparece, tudo se transforma e retorna à sua fonte. Para quem acredita na teoria cósmica, a vida deixa de ser apenas sobre experiências pessoais. É uma oportunidade de contribuir para o todo, de ser uma pequena mas significativa peça em um vasto quebra-cabeça universal. Assim, a morte não precisa ser temida, mas entendida como um momento de fusão com algo maior, eterno e imortal. Será que, ao final, nossa essência não se dissolve, mas continua como parte do universo, vivendo em formas que sequer podemos imaginar? A teoria cósmica nos convida a explorar essas questões e a repensar nossa relação com a vida, a morte e o próprio cosmos. A teoria do budismo. Para o budismo, a morte não é o fim, mas o começo de um novo ciclo. Essa crença central na reencarnação afirma que, após a morte, nossa consciência renasce em um dos 6 reinos da existência, que podem variar de deuses e semideuses a humanos, animais, fantasmas e até seres atormentados. Esse processo de renascimento é guiado pelo karma, ou seja, as ações e intenções acumuladas ao longo da vida. Suas escolhas determinam em que reino você renascerá, refletindo a conexão direta entre vida passada e futuro destino. O objetivo final no budismo é escapar desse ciclo de renascimentos, chamado samsara. Isso acontece ao alcançar o estado de nirvana, onde a consciência se liberta do sofrimento e da ilusão, cessando completamente o renascimento. Essa visão profunda sobre a continuidade da vida nos convida a refletir. Nossas ações presentes podem estar moldando nosso próximo destino, além de nossa jornada espiritual. Afinal, cada vida é uma nova oportunidade de evolução. A teoria do universo paralelo. Popularizada por filmes e quadrinhos, a teoria do universo paralelo vai além da ficção científica e intriga até mesmo cientistas. Essa ideia sugere que, ao morrer, não desaparecemos, mas continuamos vivendo, só que em uma dimensão diferente dentro do multiverso, onde espaço e tempo operam de formas que sequer podemos compreender. Segundo essa teoria, nossa consciência salta para outro universo que pode ser quase idêntico ao nosso ou completamente diferente. Nesse novo plano, as leis da física, as escolhas feitas na vida ou até o curso da história poderiam ter tomado outros rumos. A ideia se conecta com estudos da física quântica, que especulam sobre a existência de múltiplos universos coexistindo simultaneamente. E se, em vez de um único fim, a morte fosse apenas uma transição para uma dessas realidades paralelas? Essa teoria levanta perguntas fascinantes. Será que nossas vidas já se entrelaçam com outras versões de nós mesmos? Estaríamos vivendo fragmentos de uma existência maior, espalhada por vários universos? E mais importante, como nossas ações em um universo poderiam impactar outros? Mais do que mera ficção, a teoria do universo paralelo nos convida a explorar a possibilidade de que a morte seja apenas uma mudança de perspectiva, uma porta que nos leva para algo muito maior do que imaginamos. A teoria do sonho. E se a vida que conhecemos não passasse de um longo e intenso sonho? De acordo com a teoria dos sonhos, a morte seria simplesmente o momento em que acordamos dessa experiência surreal. Tudo o que vivemos, nossas memórias, emoções e até a própria noção de realidade, poderia ser apenas uma ilusão criada pela mente. Essa ideia é explorada em muitas culturas e filosofias, levantando a pergunta: se a vida é um sonho, o que existe quando acordamos? Seria uma nova realidade, um estado superior de consciência ou o verdadeiro eu por trás do sonhador? A teoria dos sonhos nos desafia a refletir sobre a natureza da realidade e a fragilidade daquilo que consideramos como certo. Afinal, o que acontece quando o sonho termina?
A teoria dos astecas. Para os astecas, a vida após a morte seguia caminhos determinados pela forma como alguém morreu. Os guerreiros e mulheres que faleciam durante o parto eram vistos como heróis e renasciam como beija-flores, acompanhando o sol em sua jornada celestial. Já aqueles que não tinham uma morte considerada gloriosa enfrentavam uma jornada desafiadora até Mictlan, o submundo asteca, atravessando 9 níveis de provações. Por outro lado, quem falecia afogado ou devido a fenômenos relacionados à água era acolhido em Tlaloca, um paraíso regido pelo deus da chuva, Tlaloc, descrito como um lugar de abundância e descanso. Essa visão mostra como os astecas conectavam a morte ao ciclo da natureza e aos elementos, refletindo um profundo respeito pela vida e seu retorno ao cosmos. A teoria de Platão. Para Platão, a morte era uma libertação. Ele acreditava que o mundo físico limitava o verdadeiro conhecimento, funcionando como uma prisão para a alma. Quando alguém morria, sua alma era liberada para uma nova vida, mais elevada e gratificante, onde poderia alcançar sua verdadeira essência. Nesse estado pós-vida, a alma se conectaria com o mundo das ideias, um plano eterno e perfeito, onde a verdade absoluta reside. Para Platão, a morte não era um fim, mas uma transição necessária para o despertar da verdadeira existência e sabedoria. A teoria do nada. E se, ao morrermos, simplesmente deixássemos de existir? Sem consciência, sem memória, sem continuidade. Apenas um silêncio eterno e o escuro infinito. Essa é a essência da teoria do nada, uma visão que desafia profundamente nossas esperanças e crenças sobre o que acontece após a morte. Para quem possui fé em uma vida após a morte, essa ideia pode ser inquietante, até mesmo aterrorizante. Mas, para muitos ateus e céticos, ela é vista como uma verdade simples e natural. A vida termina e, com ela, tudo o que somos. Não há céu, inferno, reencarnação ou qualquer continuidade espiritual, apenas o fim absoluto. Curiosamente, essa teoria também nos leva a refletir sobre a importância de viver o presente. Se a morte for mesmo o ponto final, isso torna cada instante da vida ainda mais valioso, cada relação mais significativa e cada escolha mais urgente. Afinal, se tudo realmente termina no nada, o que importa é o que construímos enquanto estamos aqui. Embora seja uma visão difícil de aceitar para alguns, a teoria do nada nos convida a olhar para a vida com mais intensidade. Não como um prelúdio para algo maior, mas como um espetáculo principal, onde cada ato é irrepetível. Uma perspectiva que, paradoxalmente, pode ser tanto sombria quanto libertadora. Essas foram apenas algumas das muitas teorias fascinantes sobre o que acontece após a morte. Mas acredite, ainda há muito mais para explorar. Em vídeos futuros, vamos abordar outras ideias intrigantes que desafiam a imaginação e nos fazem refletir sobre o mistério da vida e da morte. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde os próximos episódios dessa jornada repleta de conhecimento, curiosidades e reflexões. E antes de sair, aproveite para assistir aos vídeos sugeridos aqui na tela final. Cada um deles traz mais conteúdos incríveis que vão prender a sua atenção e te deixar ainda mais com reflexões saudáveis. Clique agora e continue refletindo. Até o próximo vídeo.